Já que em 2020 vamos colocar a Base Nacional Comum Curricular para funcionar na sala de aula com as nossas práticas, eu reservei esse momento para fazer uma breve explicação que acho que pode ajudar o professor no seu dia a dia. Pois bem, depois da base, o Espírito Santo se organizou em 2018 e 2019 com o seu currículo do Espírito Santo. Os municípios também fizeram parte e hoje o currículo ele passa a ser o nosso documento norteador na sala de aula. No momento que a gente vai planejar ou que a gente vai selecionar quais são as habilidades que a gente deve trabalhar com os nossos estudantes. A base ela traz para a gente a divisão em tabelas. Então a gente vai ver que nas tabelas nós temos a unidade temática, o objeto de conhecimento, que acaba sendo o processo, o conteúdo e as habilidades. O que o currículo fez? O currículo reorganizou de uma forma mais prática para o professor. Então, no currículo, nós vamos encontrar uma outra tabela que prevalece o campo temático, que lá na base é a unidade temática, o objeto de conhecimento, como eu falei, que é o conteúdo, as habilidades, as competências específicas por área ou por componente curricular e as possibilidades de envolvimento, que são os temas integradores que tem tudo a ver com as competências gerais que a base traz no início, na parte introdutória. Como o professor pode pensar nessa distribuição dessas habilidades? Ao pensar como fazer a distribuição dessas habilidades, por exemplo, nos trimestres, o professor ele tem que observar 3 termos muito importantes. Um deles, eu preciso ler a habilidade e saber como que ela está relacionada ao processo cognitivo. O processo cognitivo, neste caso, são os verbos. Então, existem verbos que são menos exigentes para as crianças de séries menores. E existe verbos que são mais exigentes. Ou seja, à medida que o menino vai avançando, que esse estudante vai avançando, ele vai elaborando de uma forma mais aprofundada seus conhecimentos. Então, presto atenção primeiro no verbo, se o verbo está exigindo exatamente aquilo que meu estudante do primeiro, ou do segundo, ou do terceiro aninho tem condição de atender. Depois eu avalio os modificadores. Os modificadores são a continuação do texto da habilidade, mas que diz respeito a algo muito familiar do estudante ou não. Por exemplo, essa habilidade, ela faz uma menção à questão das diferentes linguagens relacionadas aos diferentes tempos ou épocas, mas indígenas, africanas. Então a gente vai pensar, é bem familiar isso para meu estudante? Ou ele está um pouco distante? Se é bem familiar, por exemplo, se aqui fosse num contexto de Cachoeiro ou do estado do Espírito Santo, poderia ser mais familiar. Mas como é um contexto mais amplo, mais geral, posso pensar em deixar então essa habilidade para trabalhar um pouco mais para frente com o meu estudante. E o terceiro termo que a gente deve ter atenção é com relação ao objeto de conhecimento, que são os conteúdos. Então, ao analisar, eu observo também os objetos de conhecimento e presto atenção se esses objetos eles estão também de acordo com a faixa etária do meu estudante. Ou seleciono a habilidade para o primeiro trimestre, ou o segundo ou o terceiro, pensando sempre nesse conjunto desses termos, os quais eu estou falando para vocês. Espero ter contribuído de alguma forma. Mais para frente a gente vai avançando em outras dicas.